Amém, queridos? Quantos estão avivados? Quantos estão vivos? Quantos querem mais? Gente do céu e da terra. Eu ousei colocar um pedacinho da palavra que eu trouxe. E Jesus, eu estava muito brava, gente. Por favor, não saiam correndo agora, tá? Ai, que bom, pastora. Gente, por favor, continue me amando, orando por mim. Meu Deus, estava muito brava. Falei para o Jean, G, por favor, que cara era essa? Eu estava... Meu Deus. Queridos, ficou esse leque de sexta-feira e eu tive que entrar aí na parada de novo. E que o Senhor realmente tenha misericórdia e que Ele possa fazer aquilo que está no coração dEle para ser feito nas nossas vidas essa noite. Amém? Amém? Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu estou vendo uns buraquinhos aí, umas cadeiras vazias. Gente, vamos até o fim. Tem muita coisa ainda que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Amém? A gente tem que perseverar, porque se a gente não perseverar nos 7 primeiros dias do ano, lascou. Não é? Vamos que vamos. Amém? Vocês ficaram tão quietos da última vez que eu vou fazer vocês participarem um pouco mais hoje. Fazendo uma retrospectiva, né, de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós nesses dias. Começou com o pastor Jean, né, falando sobre arrependimento, trazendo sobre nós a consciência, despertando no nosso espírito essa responsabilidade e essa autoanálise para a gente realmente com profundidade entender aquilo que nós deveríamos de fato nos arrepender. Então o Senhor, o Espírito de Deus nos ministrou e nos levou a um arrependimento que foi uma bênção. E logo após isso veio o irmão Bruno e ministrou sobre nós uma adoração. Foi incrível porque nós entramos num momento que nós nos descarregamos, né? Aquela carga toda que estava sobre nós, nós colocamos diante do Senhor. E no próximo dia, então, nós adoramos a esse Deus como igreja. Então houve um tempo aqui de adoração, palavras que ele lançou realmente de um despertar para adorarmos ao Senhor. Fomos totalmente impactados com a adoração das crianças na terça-feira. Foi lindo. E aí na quarta-feira, uma pastora brava ministrou a respeito de religiosidade, do nosso coração, da nossa essência, das nossas reais motivações, de como realmente nós estamos conduzindo. Então houve aí um despertar da gente entender a obra redentora da cruz com mais profundidade, com gratidão, com clareza, entendendo realmente aonde a gente tem que se alicerçar, aonde está a nossa fé, quão importante é nós sermos reais, verdadeiros. Entenda essa condução, aonde o Senhor está nos conduzindo. E aí o pastor Rude ontem veio e fez a gente entender o chamado missionário, a missão. A missão, seja ela onde você estiver, a missão no teu trabalho, a tua missão na escola, a tua missão realmente nesse chamado do ID, esse despertar realmente daquilo que a gente representa como cristão, aonde quer que nós estivermos. Então o Senhor está, né, primeiro o perdão, a adoração,
nos desfazendo de toda falsidade, religiosidade, entendendo que nós temos que ser verdadeiros diante do Senhor, a nossa missão. E hoje, então, eu quero trazer uma palavra. O tema dela é unidos para um propósito comum. Hoje eu quero falar sobre os muros que juntos, como igreja, nós precisamos levantar. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Neemias 3. Neemias 3. Amém? Posso ler? Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram as suas portas e continuaram até a torre do Sem, a Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, e ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Ra-Senaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Racós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não se sujeitaram ao serviço de seu senhor. Joiada, filho de Passeá, e Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas, assentaram-lhe as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado repararam Melatias e Gibeonita, e Jadom e Meronoditita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além de Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos seus ouvidores. Ao lado de Ananias, um dos perfumistas, fortificaram Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Ramumaf, de fronte de sua casa. Ao seu lado reparou Ratus, filho de Rassabneias. A outra parte repararam Malquias, filho de Harim, e Azube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou Hanum e aos moradores de Zanoá. Estes edificaram e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malaquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raqueré. Este a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa.
Este a edificou e cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, como também o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até de fronte dos sepulcros de Davi, até a piscina artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado, Hassabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Henadad, maioral da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zebai, outra parte deste ângulo do muro até a porta da casa de Eliasebe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Racós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassub defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Henadade, outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo da torre que sai da casa real superior até estar junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Ora, os servidores do templo habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra parte, de fronte da torre, grande e alta, até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa. E depois dele Samaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalefe. Outra parte, depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servidores do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda e até a câmara superior da esquina. E entre a câmara superior da esquina e a porta das oliveiras, para fechar, repararam os ourives e os mercadores. Esta é uma passagem da qual a gente é sempre tentado a pular quando a gente começa a ler a Bíblia. A verdade é essa, a gente é tentado a pular. E é justamente esse texto que nós vamos falar nessa noite e tentar entender a riqueza e a profundidade dele. Porque ele é muito detalhista, né? Ele realmente fala e falará conosco de uma maneira muito linda nessa noite. Amém? Neemias, ele foi aquele que bolou estrategicamente tudo isso. Nós sabemos que no ano de 586 anos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Acabou, destruiu, mandou atear fogo no templo de Salomão. E já não existia mais a cidade, já não existia mais templo. E eles então pegaram essas pessoas que habitavam ali
e exilaram. Elas se tornaram, foram exiladas à Babilônia, no cativeiro babilônico. Então o povo todo foi disperso, pouquíssimos conseguiram ficar, e eles se espalharam. E durante 70 anos houve esse exílio babilônico, por 70 anos. Depois desse tempo todo, um homem chamado Zorobabel, o Senhor o levanta no ano de 516 anos antes de Cristo, e o Senhor levanta esse homem, descendente de Davi, da genealogia de Cristo. O Senhor levanta Zorobabel para a reconstrução do templo. E Zorobabel, então, ali, depois de muitos desafios, consegue, então, erguer o templo de novo em Jerusalém. Num segundo turno, num segundo momento, 257 antes de Cristo, alguns anos depois, o Senhor envia um homem chamado Esdras. E esse homem, então, ali já no templo reerguido, esse homem traz um avivamento para esse povo. O povo, então, aos poucos começaram a voltar. Ele foi com alguns levitas para lá, e Esdras, então, em meio àquele caos ainda de cidade, mas com o templo restaurado, começa a ensinar para o povo, começa a trazer ensinamento da parte de Deus, das leis de Moisés para aquele povo. E o povo então começa a se arrepender. E há um grande arrependimento ao ponto de homens que tinham se casado com mulheres das quais eles não podiam porque pertenciam a outros povos, se arrependeram do que fizeram. E ali algo já começa a ser estabelecido. Em 444 antes de Cristo, Neemias então se levanta para a reconstrução dos muros. Esse período todo, ele leva, a cidade fica destruída num período de 142 anos. Jerusalém destruída. Eu queria que você abrisse comigo, ali uma página antes, em Neemias 1. Neemias 1, a partir do versículo 3. Olha isso, gente. Essa é o momento que Neemias fica sabendo e a oração que Neemias faz. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me, olha isso, e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos seus filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai. Pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem os estatutos, nem aos teus juízos que ordenastes o teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: sê fortes,
Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedeceres aos meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá juntarei e os trarei a um lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Parou. Queridos, eu sei que temos alguns visitantes aqui. Glória a Deus por isso, mas agora eu quero chamar a atenção para os refugiados. Aos da casa. Eu vou ler de novo agora, eu quero que você preste atenção. Se isso porventura tem alguma coisa a ver contigo. E se porventura tem alguma coisa a ver com o histórico dessa casa. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprimentos, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os juntarei e os trarei para o lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. A gente tem que estar sensível àquilo que o Senhor tem para falar para a gente essa noite. É para todos. O templo e a restauração do templo somos nós. Somos nós. O Senhor chegou. Nós nos reunimos e estamos reunidos como igreja há 8 anos. Aos poucos, os irmãos foram se achegando, acrescentando. E o Senhor então trabalhando no nosso interior para a edificação deste interior. Agora, quando nós falamos de cidade, não é mais eu, mas somos nós. Quando nós falamos de levantar um muro e reestabelecer uma cidade, aí já sai da gente, sai do eu e vai para nós, através de nós. Temos muito costume de orar falando: Senhor, cumpre em mim e através de mim. Cumpra em mim e através de mim. Quantos aqui já fizeram essa oração? Senhor, cumpra em mim e através de mim. Quantos aqui? Quantos já falaram assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me cura porque eu quero ser usado. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Neemias, ele estava a mais de 1000 quilômetros de distância. Quando Neemias ouviu o estado que estava, a terra dos teus antepassados, ele se entristeceu. Ao ponto de ir servir ao rei, e o rei percebeu o seu semblante caído. Tamanha era a tristeza de Neemias. E a palavra de Deus diz então que o rei permite com que Neemias vá. A palavra então explica, não dá para a gente ler tudo, mas explica que Neemias chega lá quieto, calado, ele não fala com ninguém. Ele simplesmente vai ali, sondar o terreno, ver como é que está realmente todas as coisas.
entender a dificuldade local, ele ora perante o Senhor, ele entende que todas as portas da cidade, as 8 portas, as das ovelhas, dos peixes, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, estão todas destruídas. Não há a mínima proteção na cidade e segurança. Ela era atacada constantemente. Ela estava debaixo de um verdadeiro caos. Caos. Então Neemias resolve se apresentar diante do povo. E não só isso, mas Neemias traz uma solução ousada. E ele então monta uma estratégia de mutirão. E separa então os mercadores, os ourives, os sacerdotes, os moços, as moças, a família. E é incrível, porque aquilo que nós lemos em Neemias 3, a construção desse muro é algo maravilhoso, porque está lá junto, levantando tijolo, restabelecendo trancas, portas, todos, do maior ao menor. É incrível porque fala assim, o maioral, o sumo sacerdote, o ourives, aquele que trabalha com coisas delicadas, imagina com pedras preciosas, aquelas coisas minúsculas, de repente está ali. E é incrível ver, existe um momento em que em Neemias 4, no versículo 6, que diz assim: assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 2,17, vai ali comigo, diz assim: então eu lhes disse, bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então é um momento que ele chama, e ele fala assim, vamos lá. Vamos lá, juntos nós vamos reedificar, trazer segurança, inconformado com o caos, inconformado com tudo aquilo que ele estava vendo. Queridos, eu não estou aqui falando de uma construção de muros, apesar de já termos levantado juntos algumas paredes, né? Já levantamos juntos algumas paredes, mas não é sobre isso que eu quero falar essa noite. Na verdade, o que eu estou falando é assim, o que nós temos enxergado de caos, de opróbrio, de morte, e como igreja, falando de reino, qual está sendo a nossa postura diante desse caos? Estamos prontos a ouvir a direção do Senhor, arregaçarmos as nossas mangas e levantar esse muro com entusiasmo? O Senhor tem feito uma obra linda nas nossas vidas, não é? Restaurando a casa. Começa-se pela casa, mas essa casa precisa refletir a cidade, porque são muitas casas. São muitas casas. São muitas casas.
Nós não podemos nos conformar em estarmos bem na nossa casa e olharmos para fora pela janela e tá um caos e tá tudo bem para a gente. Existe um propósito do qual a primeira coisa que foi reerguida e reestabelecida foi o templo. Somos nós, somos incapazes, não há a possibilidade de nós fazermos alguma coisa enquanto a gente não é restaurado. Essa ordem ela é muito importante, mas entenda que há um propósito. Entenda que há um propósito para a nossa restauração, há um propósito para sermos morada de Deus. E isso precisa refletir na cidade. Hoje o Senhor tem essa palavra para nós nessa noite, para que a gente pare para pensar essa obra, essa reconstrução. Eu fico fascinada quando eu li essa oração, e eu pensando, meu Deus, quantos se espalharam? Quantos se espalharam? E nesse espalhar, quantos caíram? Quantos se desanimaram? E de repente, o Senhor junta de novo esse povo e começa a restaurar a casa. E começa a restaurar o coração. E começa a levantar um altar de adoração. E depois vem o ensinamento nessa casa, o avivamento nessa casa. E essa casa entende, essa casa se levanta. O templo então é erguido. O mestre chega, compartilha. O povo se arrepende. E agora? Quantos de nós estamos atentos? Quantos de nós estamos percebendo que chegou o momento de nós levantarmos os muros? Temos que estar sensíveis à voz do Espírito. O que Ele tem requerido de cada um de nós. Quando eu li essa passagem e esse momento e toda esse mutirão, essa coisa incrível, esse trabalhar de tanta gente. Meu Deus, eu fiquei estudando sobre esses grupos de pessoas. Não dá para ficar aqui falando, mas é inacreditável. E foi lindo, porque enquanto uns vigiavam, outros trabalhavam, e muitos foram colocados em pontos estratégicos na frente da sua casa. Aqueles que moravam na frente do muro, então reestabelecia o muro ali para ganhar tempo. Tudo foi pensado de maneira tão organizada. A liderança de Neemias foi algo tão incrível, e o povo se engajou, entendendo a importância dessa restauração. Inconformados, se levantaram muitos opositores. Foi muito difícil. Muitos se levantaram. Tanto é que os 2 primeiros turnos existia a pretensão de não somente levantar o templo, mas a intenção de se reerguer e estabelecer de novo a cidade. Mas não foi possível. Na época de Zorobabel foram 16 anos parado, porque não dava, era só ataque.
Sabemos que há uma guerra. Sabemos que para estabelecer esse templo, há uma guerra. No caminho a gente desanima, a gente desiste, a gente para, a gente dá uns passos para trás, mas o Senhor vem, Ele levanta outro líder e fala: vai lá, o povo precisa entender dos meus preceitos. O Senhor manda então Esdras, mestre, e começa então a ensinar da parte de Deus para aquele povo. O quanto de inconformados nós estamos. Sabe? Não com aquilo que diz respeito a nós, porque é tão fácil a gente se inconformar com as injustiças e as coisas que acontecem conosco. É tão fácil, não é? Mas o quanto a gente está inconformado quando a gente olha para fora. Quando eu penso na passagem dos talentos, servos bons, servo bom e fiel, e o servo mau e negligente, é um paralelo incrível com tudo isso, porque o Senhor tem entregado talentos nas nossas mãos, e o que nós temos feito? Nós temos enterrado, nós temos pego esses talentos e falando: Senhor, eu estou aqui, Pai, me usa para multiplicar. Me usa para sair de mim. Que a tua obra saia de mim, que não fique em mim. Porque não é para ficar só na casa, é para se estender à cidade. Vocês estão aqui? Amém, queridos? Eu creio que o ano de 2019 para as nossas vidas é esse ano. É um ano da gente olhar para fora. É um ano para a gente estar atento ao caos, aquilo que está devastado. É um ano para a gente parar um pouco de olhar para a gente e olhar para fora e dizer: Senhor, eis-me aqui. É um ano de relevância. Quantos de nós já oramos e dissemos: Senhor, eu quero ser relevante? Queridos, não existe relevância quando todo o nosso esforço é para nós. A palavra relevância significa que você está fazendo a diferença na vida dos outros. Você só é relevante quando você toca a vida de outros. Não há relevância na nossa vida se não tocamos em outros. Quando se fala em relevância, entende? Ter alguma significância, um significado, você ser relevante. É as pessoas olharem para você e ter uma história contigo. É tão lindo, gente, é tão lindo. É tão lindo quando eu paro para ouvir, porque essa cidade é uma cidade pequena, da qual eu estou aqui há muito pouco tempo. Mas tem muita gente aqui que se conhece há muitos anos, e é a coisa mais linda quando eles começam a testemunhar fatos que aconteceram entre eles, de relevância, e é a coisa mais linda. Cada hora eu escuto uma coisa, uma história. Você não sabe o que fulano de tal um dia fez para mim, há 10 anos atrás. Uau!
Isso é relevância. São muitas as histórias assim. Queridos, isso é incrível. Isso é incrível. Quando a gente toca na vida de outros. No papel do Espírito Santo hoje, Neemias, não é? O Espírito Santo é o nosso Neemias que tem nos chamado a esse inconformismo. Tem chamado a gente a trabalhar. E hoje eu estou falando de trabalho. Porque os inconformados, aquele que quer ser relevante, precisa trabalhar para o reino. Amém? Vocês estão aqui, gente? Queridos, unidos num único propósito. Juntos num único propósito. É tanta coisa linda que está acontecendo e batendo a nossa porta. Agora essa história da África, meu Deus, que coisa linda. Juntos, nesse propósito de tocar aquelas vidas lindas. Cada vez que eu vejo um vídeo de lá, eu preciso trazer para vocês verem. Eu choro de falar, Deus, obrigado por tamanho privilégio de tocar de alguma forma nessas vidas. Temos um muro a ser erguido, que é o departamento infantil, juntos. Que possamos entender que juntos nós temos aí algo a ser levantado. Que vai refletir na cidade, que é a intenção. A intenção não é a vaidade, não, queridos. Não é fazer bonito por ser bonito, para ter orgulho, para falar, uau, que coisa mais linda. Ou não para falar assim, ai, é o mais bonito da cidade. Não é essa a questão. A questão é realmente ser uma ferramenta que as crianças possam olhar para aquilo e dizer, uau, eu amo esse lugar. E trazer a família. E a família ter um encontro com o Senhor. E a família ter esse tempo de restauração. E as famílias da cidade se achegarem a esse lugar e terem um impacto da verdade. E essas crianças serem preparadas para uma próxima geração da qual a gente precisa sim pensar. Porque se tá punk hoje, se tá difícil hoje, meus irmãos, quando essas crianças forem adultas, que a gente já vai estar tudo velhinho, vai estar muito difícil. Se elas não forem firmes, posicionadas, para pensar, se já está difícil para a gente ser firme e posicionados. Se já está difícil para a gente, se é difícil para a gente, se a gente não inculcar, se eles não entenderem aquilo que vem da parte do Senhor, terem experiências reais e verdadeiras, o que será do evangelho amanhã? Porque os opositores se levantarão, assim como se levanta hoje, assim como se levantou, assim como destruiu uma cidade, um povo, foi todo disperso por desobediência. E um homem então decide orar, pedindo, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu peço perdão pelos meus. Um homem se coloca diante do Senhor, pedindo perdão pelo seu povo e pedindo a misericórdia de Deus, para que ele possa ir até lá e reerguer uma cidade. Que coração é esse?
coração tão sensível, queridos, era o povo de Deus. Precisava acontecer, entende? Era o povo de Deus disperso, espalhado. A oração de um homem, um coração de um homem, a sinceridade da doação de um homem, teve um reflexo grandioso na restauração de um povo. Deus foi abrindo, foi incrível o caminho. Deus foi fazendo com que se chegasse recurso. O recurso foi chegando. O rei enviou. O rei foi. Eles estavam temerosos. Como que ele iria chegar até lá? Se ele ia chegar em segurança ou não? Ele disse: não, o Senhor está conosco. Testificando para o rei. Dando testemunho para o rei daquilo que ele entendeu, o aval da parte de Deus para fazer. E ele disse: não, nós chegaremos lá. A fé. Quantas vezes a gente espera ter absolutamente tudo na mão para fazer? Não é? Que o Senhor possa estar nessa noite, nesses dias, nesse ano, porque não é algo momentâneo. Essa palavra que eu tenho para vocês essa noite é algo que a gente precisa refletir e ter a sensibilidade durante o ano. É muito interessante, eu queria falar algo para vocês que eu estava conversando com o Jean sobre esse aviva. Quando a gente fala em aviva, em avivamento, é muito natural da nossa parte imaginar que nós teríamos noites de uau, Espírito Santo, fogo, e vá, aquela coisa assim. Queridos, não tem sido assim, não é? Tem sido estabelecido. O Senhor decidiu nos separar esses dias para nos fundamentar, para que o ano seja uau! Para que o ano seja movido no Espírito, para que o Espírito Santo possa agir de verdade. O Senhor está estabelecendo fundamentos em nós, nos trazendo ao arrependimento, nos trazendo a um coração de adoradores, nos trazendo a importância de sermos reais, nos trazendo a importância da missão que temos, na continuação dessa missão, erguendo muros, trabalhando, colocando a mão na massa. Ele está estabelecendo aquilo que de repente você esperava para 7 dias. Eu estou aqui querendo te dizer que serão 360. Porque é isso. Que sejamos tochas, que possamos ser faróis, sabe, um farol nessa cidade, que possamos brilhar, sabe, não é vir aqui e ter um momento com o Espírito Santo, não é vir aqui e simplesmente ter sensações e arrepios, e uau, que incrível, isso daí a gente tem numa montanha russa. Frio na barriga, vontade de rir, de chorar, não é? É tão mais profundo do que isso. É Ele tocar no nosso interior e fazer uma obra de dentro para fora, estabelecendo a sua soberana vontade sobre nós.
Quantos creem que o Senhor está nesses dias fazendo esse tipo de restauração nas nossas vidas? É tão mais profundo, não é, queridos? Não tem sido profundo, não tem sido com profundidade. Estejam sensíveis, porque às vezes a nossa alma quer nos enganar, nos lubridiar. Às vezes a gente quer vir para a igreja para ter sensação. A igreja não é parquinho de diversão, a igreja é um lugar para nós adorarmos o Senhor e para Ele nos ensinar, nos equipar, nos moldar, nos conformar, para que o reino dEle seja estabelecido. E nós estamos aqui para isso, não é? Somos maduros, estamos amadurecendo, amém? Não estamos? Quantos estão cansados de leitinho? Chega, né? Chega. Você que já teve filho, você lembra da sensação quando eles começam a comer a papinha? Eu lembro do Bento e da Ana com a banana. Meu Deus, isso existia. Meu Deus, eu não sabia. E aí eu fui introduzindo eles. Isso existia. Eu lembro a primeira vez que a Ana Júlia comeu um bolo de chocolate, que foi no aniversário dela de 1 ano. Era um cupcake. Meu Deus, a bichinha segurou aquilo. Eu tenho filmado ela queria engolir aquilo. Não tinha quem fazia ela soltar aquele cupcake da mão. Ela chupava aquilo. Ela, meu Deus, o que é isso? E é justamente isso que o Senhor tem para nós. São muitos cupcakes de chocolate. É muita coisa nova para experimentar. É muita novidade para experimentar. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar a equipe aqui de louvor. Vamos dar uma agitada nesse lugar que eu estou achando muito parado. Eu sei que a gente está ficando cansado sexta-feira, mas vamos lá. O Senhor é incrível, Ele é maravilhoso, Ele tem sido fiel, Ele tem derramado da porção dEle, da parte dEle sobre as nossas vidas. Nós só temos aqui a que celebrar a grandeza e a preciosidade desse Deus vivo que tem se encontrado com nós. Não é verdade? O Senhor tem se encontrado contigo, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé.